Podemos começar? Temos muita... Exato. E muita gente quer saber. Então, só para... Boa noite a todos aí, né? Só para saber qual que é a minha ligação com a Covid, né? Na universidade, eu sou cardiologista e faço a parte de hemodinâmica, de cateterismo na universidade, né? Acompanho o departamento de cardiologia, também como professor de semiologia, e agora a nossa disciplina tem mais, são os PBLs, né? Mudou um pouquinho, né? Então, dou aula mais para o quarto e quinto período. Além de... Não estou te escutando, não te ouvindo, professor. O senhor é docente de que eixo? De semiologia. Tá. Nós estamos acompanhando, então, como eu trabalho também no serviço particular, e sou co-coordenador de uma terapia intensiva, nós temos acompanhado, então, desde o início da pandemia, os casos internados na UTI Covid. Além de acompanhar também na universidade, os casos que evoluem com alguma complicação cardiovascular. Então, a gente sempre discute os casos e acompanha os casos de evolução de Covid na universidade também. Então, tem tido um contato bastante grande. E, além disso, estão casos graves de UTI, casos cardiovasculares na universidade. E, além disso, eu sou cardiologista, eu tenho um consultório, e eu atendo também pacientes ambulatoriais. E muitos desses pacientes meus, como grupo de risco, passaram a apresentar também a infecção pelo Covid, então também faço essa orientação domiciliar. Eu como todas as fases. A fase não Covid, que o paciente está estressado em pegar a Covid, então eu recebo aí 50, 80 mensagens por dia. A fase de infecção inicial, a transmioria evolui bem, e a fase hospitalar de UTI, onde os pacientes com complicações maiores, intubação e às vezes até o óbito. Nós vamos ter, né, professora, nós temos um público bastante eclético, não só de pessoal de equipe de enfermagem e de médico. Então, eu acho que vale a pena a gente abrir a nossa discussão respondendo uma dúvida muito frequente, que é o seguinte: a maioria dos meus pacientes pensa assim: peguei Covid, vou morrer. Então, é assim. Então, vamos lá, vamos começar. Nós estamos no meio de um platô dessa pandemia toda, temos diminuído casos de infecção. Ontem, chegou a ter 12 pacientes na UTI desse hospital particular, ou ontem nós tínhamos só 2 que já se infectaram há algum tempo, já estão mais de 15 dias na UTI, não estamos internando casos novos. Então, a gente realmente está tendo uma queda dessa curva, um platô. Mas, para a gente entender o que acontece com a exposição. Então, de todo mundo que pega Covid, de todo mundo que entra em contato com o vírus, a gente vai ter 80% dos pacientes que vão evoluir na forma assintomática ou muito oligossintomática, pouquinhos sintomas. Uma coriza leve, uma perda de paladar, uma dor muscular, uma prostração. O que mais chama a atenção dos meus pacientes é um quadro de prostração. Então, 80%, né, para a gente ficar tranquilo, nem vai para o hospital. Não precisa de médico, não precisa de remédio, não precisa de nada. Paracetamol para baixar a febre e remédio, hidratação. Então, muito importante, hidratação, como qualquer outra virose, e o paracetamol ou dipirona para tirar a febre. 15% desses pacientes vão evoluir com uma forma um pouco mais grave, que é uma forma que vai precisar de mais cuidados. Com uma queda de saturação, uma febre um pouco maior, diarreia, tem muito diarreia, uma desidratação. Esses pacientes, então, têm um comprometimento do organismo um pouco maior. E 5% desses pacientes realmente vão ter a forma mais grave. E aí, esses pacientes, sim, vão precisar de uma internação hospitalar, ou enfermaria, ou às vezes até UTI. Então, de todos os pacientes, 5% vão desenvolver uma forma grave da doença. E desses pacientes, a taxa de 2,7% ou 3% é a mortalidade que a gente tem para esses pacientes. Por que esse tema é tão importante, é tão interessante? Coração e Covid. A doença mais frequente nesse tipo de paciente, a comorbidade mais frequente, são as doenças cardiovasculares. A hipertensão, paciente que já teve ou tem uma valvulopatia, uma doença crônica, ou um problema de coronária, uma angina.
paciente cardiopata que desenvolve a COVID, ele tem 3 vezes mais chance de evoluir a óbito. Então, é muito interessante para o cardiologista e para a enfermagem que é especializada em cardiologia e para todo mundo que trabalha no hospital, entender que o paciente que é cardiopata, quando ele interna, ele é 3 vezes mais grave do que os outros pacientes. Então, as doenças crônicas, outras também, aumentam essa gravidade, a idade aumenta essa gravidade, mas as doenças do coração levam a muita gravidade. Por que isso acontece? Porque o vírus da COVID, o SARS-CoV-2, essa doença, essa síndrome respiratória, ela tem uma predileção pelo pulmão, sem dúvida nenhuma, por onde ele entra no organismo, e 85% das vezes o comprometimento grave pulmonar. Mas em vários casos, né, o primeiro levantamento que foi feito em Wuhan, 7% dos casos, eles evoluíram ao óbito por comprometimento cardíaco, sem ter comprometimento pulmonar grave, mas o comprometimento cardíaco que levou esse paciente a ter o óbito. A gente tem alguns casos na universidade onde a gente percebeu que a gravidade dos pacientes foi por esse comprometimento cardíaco. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa fase inicial? Temos aqui algumas perguntas. Boa noite a todo mundo aí. Então, não se desespere ao saber que você ou qualquer um de sua família está com Covid. A chance de evoluir muito bem sem nem precisar de medicação. E por que essa relação, nós vamos falar aí dos comprometimentos cardiovasculares, mas por que essa relação tão importante da Covid com doenças cardiovasculares? Porque esses pacientes podem evoluir com comprometimento além do comprometimento pulmonar. Então, por isso que nós vamos falar e fazer essa live aqui hoje com esse enfoque. Boa noite a todo mundo que está assistindo ali. Então, falando do coração, o vírus, como qualquer outro vírus, como os outros vírus da gripe, como as outras doenças que a gente tinha, ele pode ter uma manifestação de inflamação direta do coração, que a gente chama de miocardite. Então, assim como acontece nos outros casos de miocardite por vírus, o vírus, o novo coronavírus, o vírus da Covid, ele pode ir diretamente no músculo e dar uma miocardite, que é uma inflamação do músculo cardíaco. E aí, o paciente vai ter todo o comprometimento do coração, e isso que vai levar ele a ter gravidade. Então, ele vai ter, nos exames laboratoriais, elevação da troponina, esse paciente pode ter alteração eletrocardiográfica, esse paciente pode ter um comprometimento das coronárias e levar a um infarto, como um caso que eu vou contar daqui a pouco, e insuficiência cardíaca, sinais e sintomas de insuficiência cardíaca. Agora, imagine se esse paciente já tem uma doença prévia, já tem um stent, já tem uma ponte de safena, já tem uma doença prévia. Então, a gravidade é ainda maior. Boa noite a todo mundo aí. Deixa eu ver se o pessoal tem alguma pergunta nessa fase. Vamos falar um pouquinho, então o pessoal ir aquecendo aí, das fases. Então, quem trabalha com paciente, é muito importante entender as fases da infecção pelo coronavírus. Né? Então, o paciente, quando ele adquirir a doença, ele vai ser pelo epitélio respiratório, então, nariz, boca, orofaringe, pulmão. Ele vai ter uma fase de proliferação do vírus, que é mais ou menos uma semana. E essa fase é muito preocupante, professora Sueli, porque é nessa fase que eu já estou replicando o vírus no meu organismo, o vírus está crescendo, e esse paciente pode transmitir o vírus sem ainda ter sintomas. Né? No pico da pandemia, aquele fator R, que a gente chama, ele chegou a 2,7. Então, cada paciente que se infectava transmitia para 3 pessoas, 2,7. E aí,
você tem essa pandemia. Então, você tem uma proliferação muito grande do vírus. Eu não estava sentindo nada, estava com o vírus crescendo, meu vírus na minha orofaringe, então eu podia transmitir isso para as outras pessoas. Aí, a partir, quando eu tive essa proliferação, então, aí 4, 5 dias, eu começo a ter sintomas. Inicialmente, uns sintomas mais leves, dor muscular, sintomas respiratórios, coriza, odinofagia, dor na garganta, perda do olfato, perda do paladar e uma febrícula. Não chama muita atenção. Um pico por dia, vai embora rápido, mas muita indisposição, muito mal-estar. A partir dessa fase, é muito importante a gente entender, vai ter uma fase que a gente chama de inflamatória. A partir de uma semana é que a gente preocupa, porque você vai ter uma reação do organismo a esse vírus, com a produção de interleucinas, com a produção de várias substâncias que vão fazer com que o organismo reaja a essa infecção. E aí você consegue já, nesses pacientes que evoluem de uma forma mais grave, já dosar isso. Então, o que a gente faz com os pacientes que estão muito sintomáticos é dosar provas de atividade inflamatória, que é o PCR, provas de coagulação, que é o dímero D. Então, esse paciente já tem no seu organismo uma procoagulação, então ele já pode desenvolver trombos nesse paciente. A gente já dosa ferritina nesse paciente, para ver se aumentou, ver se está tendo algum comprometimento de algum outro órgão. Né? Um sinal maior disso é quando o paciente começa a ter queda de saturação. Então, tem muita gente que os meus pacientes me ligam, eu estou com Covid, eu já fiz o diagnóstico, eu tenho um exame positivo e eu estou muito preocupado, porque eu não estou sentindo muito bem. Então, um critério que a gente usa para saber se esse paciente vai ou não para o hospital é a simples medição da saturação. Nessa fase inflamatória, quando você começa a ter comprometimento grande do pulmão, e o pulmão começa, lá na tomografia, a apresentar aquele aspecto de vidro fosco, no raio-x a gente vê aquelas linhas mais condensadas, que a gente chama de linha B, esse paciente começa a ter uma saturação abaixo de 93% no ar ambiente. Esse paciente já tem um comprometimento pulmonar grande. Esse paciente, eu espero que ele vá precisar de alguma ajuda, de alguma assistência. E aí, a partir desse momento, esse paciente começa a ter uma tempestade inflamatória, uma tempestade de citoquinas. E aí é quando eu tenho aquele agravamento do quadro, muitos pacientes evoluem para intubação, queda de oxigênio, dificuldade na ventilação desse paciente, e aí esse paciente precisa realmente de uma assistência médica. E aí que entram os especialistas, os intensivistas, o cardiologista. Professora, o paciente que evolui nessa forma grave, e que ele vai precisar de uma unidade de terapia intensiva, assistência ventilatória melhor, mudança de decúbito, as medicações que a gente usa, que são os corticoides e a heparina. O paciente que vai para a UTI, ele tem, aí pelos dados que a gente tem de outros países e do Brasil, de 50% a 60% de chance de evoluir ao óbito. O paciente que precisou de UTI, eu fico bastante preocupado, porque essa forma grave tem aí 50% de chance de evoluir ao óbito. Se o paciente foi intubado, precisou de uma assistência mecânica ventilatória, em alguns estudos mostra que ele pode chegar até 80% de mortalidade. Então, esses pacientes são bastante graves e merecem bastante atenção. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite a todo mundo aí. Vamos ver se eu estou deixando passar alguma pergunta aqui. Então, para você que trabalha em hospital, equipe de saúde, a nossa turma aí de estudantes, não é hora de relaxar, casos graves ainda continuam acontecendo, alguns casos em pacientes jovens, manter todos os cuidados necessários, porque se vocês estão vendo, além do comprometimento respiratório, os pacientes podem ter um comprometimento cardíaco grave, né? E alguns casos que eu vou contar daqui a pouco. A Sueli está perguntando para a gente, quando suspeitar do agravo da infecção?
O estado geral é um critério, né, Sueli, que a gente usa. O paciente com estado muito ruim, por exemplo, um paciente que é idoso, e esse paciente começa a ter muita diarreia, hipotensão, desidratação, está muito sintomático, é um sinal da forma mais grave desse paciente. E o outro que eu falei é da saturação, né? O paciente que está tendo em ar ambiente uma dessaturação, esse paciente tem sinal de gravidade, ele precisa de uma assistência médica. Pode ser enfermaria, com oxigênio suplementar, que a gente coloca fornecendo aquela máscara de Venturi, mudança de decúbito, cuidado maior desse paciente, ou assistência ventilatória invasiva. A Maria Angélica pergunta para a gente, aumento de AVC, infarto nesse tempo de pandemia, isso seria por motivo de coagulação ou efeito de receptor de angiotensina? Boa pergunta, Maria Angélica. Tem tanta coisa para a gente falar. Bom, o que a gente tem visto, né, que a gente já sabe que acontece? O paciente que evolui com a forma cardíaca da COVID-19, ele pode ter essa miocardite que eu falei, a inflamação do próprio coração, ele pode ter inflamação das coronárias ou das artérias cerebrais e desenvolver um AVC, ele pode ter também um aumento da trombogênese em qualquer fase da doença, às vezes até uma fase mais tardia, e ter um coágulo e ter um infarto ou um AVC. O mecanismo, exatamente, ele não está claro, não parece ser tão ligado à angiotensina, não, parece ser mais pelo efeito procoagulante dessa infecção, essa tempestade de interleucina. Então, a gente ainda não tem exatamente qual que é esse mecanismo. A gente sabe que esses pacientes se beneficiam com o uso da heparina, os pacientes vão usar a heparina, e esses pacientes você tem que ter muita atenção. Então, não dá para admitir um paciente UTI na forma grave, não pedir enzima cardíaca, não fazer um eletrocardiograma e não ficar muito atento a esse paciente. No coração, a gente sabe que quando existe uma inflamação do tecido cardíaco, você pode ter arritmias. Então, parece que essa é a origem da alteração do eletrocardiograma do paciente, pela inflamação do próprio miocárdio, né? E formação de trombo. Eu queria contar um caso que tem a ver com a gente aqui da equipe de saúde, de uma cidade perto aqui, a questão de um mês e meio, a gente recebeu na universidade uma enfermeira de 48 anos, ela disse que na unidade de saúde dela, lá da cidade, 80% dos profissionais foram infectados pela Covid, e ela estava já no seu 12º, 13º dia, já quase terminando a quarentena, em casa bem, sem oxigênio, fazendo o seu almoço, e 48 anos de idade, quando teve uma forte dor no peito. Primeiro sintoma, dor no peito, com irradiação para o braço, para o queixo, uma sensação de aperto muito ruim, correu para o pronto-socorro, o eletro mostrou um infarto grave, paciente de 48 anos, sem fator de risco. Foi encaminhada rapidamente pela universidade e imediatamente fizemos o cateterismo dela. O cateterismo mostrou, e a imagem a gente está até colocando no estudo que a gente tem lá da universidade sobre os pacientes com complicações de Covid. Mostrou uma oclusão total da principal artéria do coração, que é a descendente anterior, e com um trombo que ocluía 70%, 80% da luz da circunflexa, e a outra artéria da parede anterior. E qual a gravidade disso? Nós temos 3 artérias no coração, né? Dessas 3, esse trombo tinha ocluído totalmente uma e estava prestes a ocluir a segunda artéria. Então, imediatamente, já passei para a equipe, olha, um caso muito grave, nós temos que fazer imediatamente a angioplastia. E aí, por muita sorte e a técnica que a gente utilizou, ao conseguir desobstruir a descendente anterior, aquele trombo que estava próximo à outra artéria, a circunflexa, ele se dirigiu, junto com os outros trombos, ele foi para a mesma artéria do infarto, e ali depois ele se dissolveu ali na frente, então não acometendo a segunda artéria, que provavelmente levaria ela ao óbito, né?
uma oclusão aguda de 2 artérias é muito grave, na maioria das vezes o coração não suporta isso. Depois de alguns dias, ela recuperou parte da função ventricular, e depois foi de alta com 1 semana, e está passando muito bem, se recuperando do infarto. Então, esse é um caso nitidamente relacionado a uma procoagulação, uma inflamação da coronária causada pela Covid. Na universidade, nós temos um estudo onde a gente está relacionando todos esses casos, tentando entender qual seria o fator de risco de maior gravidade para esse paciente desenvolver problema cardíaco, e se tem algum outro exame que a gente conseguiria prever melhor essa evolução do quadro cardíaco. Vamos lá, temos uma pergunta aqui da Ludmila Carrillo. Como funcionará a imunidade após o contato com o vírus? Ludmila, essa é uma preocupação que a gente tem, porém, já temos mais de 7 meses de doença. A princípio, toda vez que você tem um contato com o vírus, você desenvolve um tipo de resposta imunológica para esse vírus. Quando a gente tem o vírus da gripe, outros herpes vírus, qualquer outro vírus. Exceção, talvez, alguns vírus um pouco mais resistentes. A gente não tem cura ainda, o vírus HIV, que vai se transformando, a gente não resolve, não tem resposta nem cura e nem resposta imunológica. Essa resposta pode ser humoral, se formar anticorpos, ou pode ser celular. Você tem ali células de defesa para esse vírus. Até o ponto que a gente tem documentado, os pacientes que evoluem, quando a gente faz aquele teste sanguíneo com o IgG positivo, então o paciente que positivou o IgG, você tem ali aquele marcador, esse paciente, a princípio, tem uma imunologia, tem uma resposta imunológica ao Covid. A gente não tem, imagina a quantidade de casos que nós já temos no mundo, aí 2 milhões de casos de infecção no mundo, e a gente não tem um grande número de casos de reinfecção. Então, eu acho que essa já é uma preocupação que a gente já não está, né? Então, os pacientes que a gente vê que tiveram coronavírus, provavelmente eles têm contato de novo com alguém da família, com alguém do trabalho que já teve, eles não têm tido reinfecções. Mas tem casos descritos na literatura? Tem que ter casos descritos, mas a gente tem que lembrar que, às vezes, o vírus pode ter ficado latente na primeira infecção e aí se manifestou depois. Podemos ter um caso de falso positivo, um paciente com outro tipo de vírus. Então, todo caso tem que ser observado caso a caso para a gente ver. Então, não parece que a reinfecção é uma coisa que vai nos preocupar. Pelo menos até onde a gente sabe, 7 meses de evolução da doença. O que vai acontecer no ano que vem? O que vai acontecer com a mutação do vírus? Acho que essa é uma resposta que a gente ainda não tem. Então, pacientes que fazem o exame pós-Covid e têm IgG positivo, a princípio apresentam uma resposta imunológica adequada para o Covid. Sueli, sabemos que o agravo da doença é multifatorial, quais os principais desequilíbrios que podem ocorrer. Então, qual o paciente que evolui mal? Então, a gente sabe que pacientes com doenças crônicas, como eu falei no começo, que todo mundo estava presente, eles têm uma chance muito maior. Então, a chance do óbito chega a ser 3 vezes mais. Ou porque a falha de oxigenação do organismo agravou outras doenças, por exemplo, eu tenho uma insuficiência cardíaca, com a hipoxemia produzida pela própria doença, eu vou ter uma piora da insuficiência cardíaca e vou evoluir o óbito até mesmo pela insuficiência cardíaca e não pelo comprometimento pulmonar. Isso acontece com a insuficiência renal, pacientes que são diabéticos, pacientes que são muito idosos e são limítrofes, né? Esses pacientes suportam muito mal essa agressão que o vírus causa ao organismo. Então, todo paciente que é internado, que é portador de doença crônica, hipertensão, diabetes, insuficiência renal, ou paciente que é obeso ou idoso, esse paciente eu tenho que ter muita atenção com ele, porque ele tem mortalidade aumentada, devido a esses fatores de risco.
lá, vamos falar um pouco mais aí do coração. Então, eu falei da miocardite, que é a inflamação que eu posso ter durante a infecção pela Covid, aquela fase do vírus mesmo. Então, eu tenho que dosar a troponina, fazer um ecocardiograma desse paciente, saber como o coração dele está evoluindo. Eu posso ter um infarto, posso ter arritmia cardíaca desse paciente. E aí, depois que eu sarei, depois que eu recuperei, eu já voltei a trabalhar, a gente sabe, por estudos de necrópsia, que pelo menos 30% dos pacientes que evoluíram a óbito tinham o vírus agredindo o miocárdio. Quando a gente fez lá a necrópsia dos pacientes que morreram, 30% tinham lesões cardíacas. E estudos de ressonância magnética, estudo publicado até recentemente, mostrou que quase 100% dos pacientes vão ter algum tipo de sequela, ou sequela cardíaca ou sequela pulmonar. E a gente tem visto isso no consultório também. Então, o paciente sara da Covid, mas ele não melhora totalmente da falta de ar. O paciente ainda tem uma sequela pulmonar. Os pacientes, essa sequela é mais intensa e, às vezes, a gente acaba até usando anticoagulante para esse paciente, recomendando que ele fique de repouso, né? E recomendando agora, recentemente, que esse paciente não faça atividade física, né? Então, como você pode ter uma inflamação do coração, ali a gente não sabe ainda o que está acontecendo e não dá para ficar fazendo ressonância magnética cardíaca de todo paciente recuperado de Covid, a gente pede para maneirar um pouco na atividade física nessa fase pós-Covid, porque parece, sim, que existe um envolvimento grande do coração desses pacientes. Boa noite, Valéria, Bárbara, Ludmila. Então, a Valéria aqui perguntou para a gente quais são os potenciais efeitos do coronavírus no sistema cardiovascular. Então, é isso. Ele pode diretamente acometer o miocárdio, como qualquer outro vírus, levando a miocardite. Essa inflamação, às vezes, no organismo, o organismo pode reconhecer o coração como um inimigo. E as próprias citoquinas podem levar à inflamação do coração, levando a insuficiência cardíaca. Posso ter acometimento do sistema de condução. Posso ter acometimento com inflamação das coronárias, de outras artérias ou das artérias cerebrais, levando a trombo, infarto ou AVC. Tá? Então, esses são o efeito procoagulante. Então, esses são os efeitos que a gente vê mais. Então, para quem não acompanhou no início, eu disse que 7% dos pacientes vão ter acometimento como principal causa de óbito, ou acometimento cardíaco e não pulmonar. E aí, em estudos de necrópsia, aproximadamente 1/3 dos pacientes tem a presença do vírus no tecido cardíaco, mostrando que existe, sim, um envolvimento do Covid no coração. A Bárbara pergunta, sei que não é sua área, e o senhor sabe falar qual tem sido o papel do fisioterapeuta na linha de frente da Covid? Opa, é minha área, sim, terapia intensiva, a gente não faz sozinho. Terapia intensiva, ela é feita, né? Eu trabalho há 20 anos com terapia intensiva, ela é feita em conjunto ali, com a enfermagem, com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, com o fisioterapeuta, com a equipe de nutrição, com o assistente social. Não dá para fazer UTI sozinho. Ai de médico que achar que ele vai resolver alguma coisa na unidade de terapia intensiva sozinho. No consultório, às vezes, até dá, né? Às vezes eu posso atender o telefone, agendar a consulta do paciente, passar receita, às vezes eu até consigo fazer isso. Hoje é o dia da secretária, nós fizemos uma comemoração especial lá, porque são o nosso braço direito lá no consultório, na clínica, que resolve e nos ajudam muito. Parabéns a todas as secretárias que estão aí acompanhando a gente. Mas em UTI, não. UTI, a gente precisa, não faz, o médico intensivista não faz nada sem a equipe dele, né? E aí a fisioterapia é extremamente importante, né, nos pacientes com Covid. Então, fisioterapeuta, a gente tem uma recomendação, a gente não faz não invasiva nesses quartos isolados. A gente aumenta muito a emissão de gotículas no ar, esses pacientes com não invasivo
eles contaminaram a equipe grande de enfermagem, técnico, médico, então a gente opta por tentar segurar o paciente não invasivamente, sem fazer pressão positiva. Aí a gente faz, então o fisioterapeuta acompanha o decúbito desse paciente, estimula esse paciente a ficar de decúbito ventral, a fazer mudança de decúbito, ajuda nos exercícios, é muito importante para esse paciente. E quando ele está em ventilação mecânica também, né? Ajuda-nos na regulação dos parâmetros, na mudança de decúbito desse paciente. Então, realmente, se você tiver uma UTI COVID e não tiver uma boa equipe de fisioterapia, uma boa equipe de enfermagem, a mortalidade na sua UTI vai ser altíssima. Esse é os braços da UTI são as equipes que trabalham junto com a equipe médica. Então, o fisioterapeuta é essencial. O paciente recém-infartado teve Covid-19, aumenta o risco de morte ou de infarto? Não, aumenta o risco de morrer em 3 vezes, pelo menos. Não dá para saber no paciente pós-infarto, paciente um mês, porque você não vai ter dados suficientes, né, de número de pacientes que pós-Covid, você não vai ter esse dado para a gente falar que esse paciente evoluiu. Mas a gente sabe que pelo menos 3 vezes mais de mortalidade os pacientes com doença cardiovascular. Recém-infartado ainda mais, né? Risco de reinfarto, não sei, acho que é muito difícil, ele vai estar usando AS, vai estar usando clopidogrel, esse paciente normalmente pós-infarto já vai estar em repouso, acho difícil ele ter um reinfarto, a gente não tem, da parte de hemodinâmica, trombose distente, a gente não tem visto isso muito frequente não, né? Mas ele vai estar mais grave, porque você imagina, ele está na recuperação do músculo cardíaco, e aí ele vai fazer um episódio de hipoxemia, isso para ele é péssimo, né? É muito ruim. Aumenta, sim, muito o risco de infarto. Uma pessoa pode ter Covid e não desenvolver anticorpos. Os testes dessa pessoa dão negativo. Não, a gente sabe que se eu tenho teste positivo, eu tenho resposta adequada. Eu tenho ali o IgM. Se eu não tenho teste positivo, não dá para saber se a resposta é adequada ou não. Pode ser que eu tenha uma resposta menor. E vários pacientes, presta atenção como é interessante isso. Vários pacientes falam assim, doutor, pede teste para mim, eu preciso saber se eu já tive Covid. Meu marido teve, eu tive um sintoma gripal meio esquisito, acho que eu tive Covid. Você faz o exame? E as operadoras de saúde, os convênios, não estavam cobrindo esse tipo de exame. Porque, do ponto de vista médico, qual a importância de eu saber se eu tive Covid ou não? O que isso muda? O que isso vai melhorar para mim? Né? Eu vou deixar de ter os cuidados com a reinfecção? Eu vou relaxar no meu cuidado? O que muda? Então, do ponto de vista clínico, médico, você tem que manter os mesmos cuidados. Né? Você não precisa de ter o vírus de novo, levar esse vírus para casa, ter esse vírus na sua mão. Então, do ponto de vista médico, você não tem que mudar nada. Então, a gente nem fica pedindo IgM e IgG de todo mundo. Né? Se eu vou trabalhar com uma pessoa, por exemplo, eu sou cuidador, quero trabalhar com uma pessoa de muito risco, paciente acamado, quero trabalhar no asilo. O que a gente recomenda é você fazer o teste do PCR. PCR, então, vou ver se eu tenho na minha orofaringe, se eu estou positivo para Covid, quando eu vou cuidar entrar nesse trabalho. Né? E se você estiver tendo contato na rua, estiver saindo, tudo, a lógica seria você, quando vai ter contato, fazer esse exame. Né? Então, realmente não adianta muito, né? Então, melhor que essas pessoas fiquem o mais isoladas possível e que a gente adote todas as medidas para ter contato com esses pacientes mais fragilizados. Então, o teste pode dar um IgM negativo, mostrando que eu não positivei meu IgM, mas a gente não tem certeza se essa resposta vai ser realmente adequada ou não. Em que momento o paciente sai do decúbito ventral? Que legal! Né? Ele não depende. Vamos falar do momento que ele entra? Né? A gente, na UTI, em terapia intensiva, a gente vai avaliando como está a troca gasosa. Então, qual a porcentagem de oxigênio que eu estou dando para esse paciente,
com qual pressão de ventilação e como está sendo a saturação do sangue dele. Então, quando eu vejo que essa relação, que essa troca começa a cair muito, significa que o sangue está passando ali pelo pulmão e não está conseguindo fazer troca. Certo? Então, a partir desse momento, com os parâmetros máximos de ventilação, eu preciso fazer alguma coisa. E o que a gente sabe que funciona, e funciona muito bem, é virar esse paciente, fazer o decúbito ventral. O problema que trabalha em UTI, hospital, sabe, que é difícil, né? Às vezes o paciente é pesado, o paciente está com tubo na orofaringe, todo monitorizado, é difícil virar esse paciente. Então a gente junta lá bastante gente no leito e tal, vira esse paciente do decúbito ventral, faz alguma mudança, né? Você tem a mudança com as pernas e com o braço, que você vai fazendo durante um tempo, e não permanecer mais do que 6, 8 horas com esse paciente com essa mudança de decúbito. Volta ele, reavalia tudo de novo, vê se melhorou, espera mais um pouco, e depois você volta a virar esse paciente. Tá? Não deixar por muito tempo. Né? Você tem que ficar virando o paciente. Então ele sai, a gente já estipula que em 6 horas esse paciente vai voltar para o decúbito de novo. Qual a sua opinião sobre ivermectina? Ivermectina é uma droga muito boa, um remédio muito bom para venenosa, né? Então, essa droga ela foi feita, ela é usada para o tratamento das venenoses, de escabiose, dessas drogas. Então, é isso. Parece que in vitro existe uma redução da proliferação de vírus quando entra em contato com a ivermectina. Mas não existem pesquisas sérias, estudos randomizados, onde a ivermectina teve um efeito bom, demonstrou que realmente protege. E me parece ter muita lógica você ficar usando uma medicação que protege, né? Então, sei lá, quem já foi para a região de malária, por exemplo, sabe que para você diminuir a chance de desenvolver malária, enquanto você está lá naquela região, que é um período curto de tempo, você pode tomar a droga antimalária, que tem um monte de sintomas, e você diminui a chance de você ter malária. Você já está tomando o remédio, né, para isso. A ivermectina não é uma droga antiviral. Ela não funciona. O paciente que está doente na UTI, com uma alta carga de vírus, não adianta dar ivermectina para ele. Ela não vai matar o vírus. Então, qual seria o raciocínio lógico dela fazer a prevenção? Não tem, muita gente usou, muito médico prescreveu. E é interessante que a gente eu admiti vários pacientes na UTI que estavam usando ivermectina antes da infecção e contraíram o Covid do mesmo jeito e continuaram usando nos primeiros dias, aquelas prescrições gigantescas, assim, com tudo quanto é remédio, e foram para a UTI. Né? Teve um caminhoneiro que eu atendi, acho que umas 2 semanas, fiz a admissão dele na UTI, muito grave, um cara de 49 anos, muita insuficiência respiratória, um esforço respiratório muito, e aí ele quase não conseguia falar. E das poucas coisas que ele conseguiu falar comigo durante a internação, ele falou assim, muito cansado, ele falou, doutor, se eu preciso de deixar o remédio, muito cansado, se eu preciso deixar o remédio para mim, eu falo, o quê? Qual que é o remédio? Você usa algum outro remédio? Não, a ivermectina e a hidroxicloroquina. Por quê? Esses remédios são muito bons. Eu falei, mas você está tomando quanto? Ele falou, desde que eu fiquei sabendo, comecei a ter os sintomas, eu já estou tomando esses 2 remédios, e eu não posso ficar sem de jeito nenhum. Eu falei, bom, a gente pode, o paciente desejando ter medicação, apesar de não ser o protocolo da UTI, você pode manter. Mas o questionamento é o seguinte, você está usando desde antes de ter sintoma, e você evoluiu com a forma mais grave, você está em insuficiência respiratória, daqui a pouco vai precisar de ser entubado. Tanta fé nessa medicação, né? Parece que a medicação não funcionou. Né? Muita insuficiência respiratória, um comprometimento grave do pulmão, e o único pedido dela, não, mantenha as 2 remédios. Então, parecia uma coisa meio religiosa, né? Parecia ser um amuleto, olha, mantenha essa medicação que eu vou ficar bem. E, nitidamente a evolução foi ruim. E uma outra coisa, se eu quero usar a ivermectina como profilaxia, quem fez a pergunta foi a Marcela. A ivermectina dura o quê? 24, 48 horas no organismo, certo? Então, se ela está na corrente sanguínea, aí 3 dias, talvez, então, in vitro, eu poderia ter o vírus não se reproduz direito
durante ali, junto com a droga. Mas aí você teria que tomar isso de tanto em tanto dia. Então o paciente falou, não, eu quero tomar, porque eu quero estar prevenido. Mas você acredita na ivermectina? Acredito. Então você vai tomar de 5 dias, ou de 6 dias, vai tomar a dose adequada. Ele falou, mas eu vou tomar, eu vou ficar tomando isso pro resto da vida? Eu falei, ou pro resto da vida, ou até sair uma vacina. Porque se tem uma chance dela funcionar como prevenção, ela tem que estar na corrente sanguínea. Não é vacina. Tem gente que está usando a ivermectina e fala, eu tomei 2 comprimidos, agora eu estou protegido pro resto da minha vida. Tem lógica, né? Então ela não funciona. A ivermectina parece não funciona nem como tratamento, nem como prevenção. Quando administrado a hidroxicloroquina, a síndrome do QT longo aparece em quanto tempo e qual a porcentagem de pacientes que desenvolve. É muito raro. É raro a gente ver QT longo. Né? A gente já usa tanto a cloroquina como a hidroxicloroquina, a gente usa há muito tempo e é bastante raro a gente ter síndrome do QT longo para esses pacientes. Então, até teve um paper da Sociedade Brasileira de Cardiologia recente, há uma semana, mostrando que é uma droga segura. Pode usar sem problema. Então, o paciente vai estar lá internado, não tem problema, não. Se começar a ter alteração de eletrocardiograma, você suspende a droga. Né? Mas a pergunta que eu faço é baseado em que a gente vai usar a hidroxicloroquina. Então, um estudo de alguma sociedade de cardiologia, um estudo randomizado, claro, que mostrou benefício, claro. No começo, a gente usou para todo mundo. Então, às vezes dá a impressão de que a equipe médica de UTI, a gente não quer usar a medicação, por que não usa tal? Se não faz mal, por que não usar? A gente mantém o que a gente faz com todos os outros remédios. Se um remédio não é eficaz contra uma pneumonia, eu vou ficar usando no paciente? Não, eu vou usar aquilo que é eficaz. Então, no início, o protocolo era usar para todos os pacientes. E os pacientes morriam, evoluíam para óbito da mesma maneira. Então, parece que para alguns colegas, para alguns pacientes, parece que a equipe não quer usar a cloroquina propositalmente porque quer deixar o paciente evoluir mal. Isso não faz sentido nenhum, né? Passar a noite inteira acordado lá do paciente, grave, que está grave, fazendo exame, correndo atrás, fazendo de tudo para esse paciente. E aí a cloroquina, que é só escrever na hidroxicloroquina, com a dose pegar, a gente não quer fazer isso. Não quer fazer isso. Nós fizemos isso todo mundo no começo da pandemia, dos primeiros casos que internaram na UTI, e os pacientes morreram. Então, não faz sentido ficar insistindo numa droga que a gente não tem estudo controlado. Se passar a ter estudo, não, tem um estudo bom, que funciona em tal fase, em tal dose, é estudo bom, a gente vai usar. É interessante que uma doença que está afetando o mundo inteiro, uma pandemia que mudou a história da humanidade, que mudou a história da medicina, e tem um remédio simples que já existe. Não é meio esquisito você falar que os médicos não querem usar porque eles têm raiva da hidroxicloroquina. Não faz sentido isso. Não usa porque não tem benefício. Remédios antivirais, remédios específicos feitos para matar vírus, caríssimos, já não desenvolveram efeito, não conseguiu provar nada de efeito contra a Covid. Então, um remédio que não foi desenvolvido para isso, ter esse efeito que alguns colegas até propagam como 100% de cura, 100% dos meus pacientes não precisaram de UTI, isso é totalmente viés de observação, né? Eu tenho colega que falou, não, eu tratei 20 pacientes com ivermectina, xarope de quê, vitamina D, zinco, cloroquina, e tive 0 internação em UTI. Casualmente, né? Às vezes, o primeiro paciente que você pega, paciente grave, interna UTI e morre. Não necessariamente. No começo dava ivermectina para os pacientes e eles iam para UTI, evoluíam com caso grave do mesmo jeito. Então, a gente tem que ser razoável para avaliar uma medicação que você vai usar. Continuar, o medo ou o pânico não pode fazer com que a equipe médica, de enfermagem, de fisioterapeuta, passe a usar de todo e qualquer artifício para melhorar o paciente. Não concordo com isso. A gente tem que usar aquilo que é lógico, aquilo que é recomendado, porque você desvia a atenção, você perde tempo.
você gasta recurso, você cria efeito colateral para fazer uma coisa. Então, essa é a história de que não faz mal, então vamos usar. Isso é errado. Eu não chego com um paciente que tem um infarto, falo, olha, você vai tomar Plasil. É bom para o infarto? Não, não sei, mas fazer mal não vai fazer mal, então toma. A gente não faz isso. A gente usa aquilo que tem comprovadamente efeito. Tá? Então, a equipe médica de enfermagem tem que ser baseada em protocolo, baseada em diretriz. Né? Então, existe até alguma liberdade para que o paciente possa escolher usar. Né? Então, só lembrar que muitos óbitos que nós tivemos nas UTIs, os pacientes estavam usando cloroquina. No início, todo mundo usava cloroquina. Ivermectina. Os pacientes morreram. Então, a gente vê muita gente usando essas drogas que não trabalha em UTI, eu trabalho com paciente grave. Então, apareceu um monte de médico aí, cada um na sua especialidade. Né? Apareceu médico otorrino, médico raio-x, médico que faz ultrassom. Eu tenho a cura perfeita para os pacientes com Covid. Bacana, atendeu, tem uma casuística de 30, 40 pacientes que evoluíram, que não evoluíram bem, que não precisaram de remédio. Tem também 30 pacientes que não tomaram nada e evoluíram bem. Então, eu quero que esse colega vá lá para a UTI. Vamos lá, vamos fazer uma corrida de leito e eu quero ver se cura de 100% no paciente que evoluiu com a forma grave. Esse 5% que evoluiu com a forma grave. Então, quando administrado hidroxicloroquina, sendo que a longa aparece, então isso a gente falou. E o coronavírus pode desencadear a pericardite aguda? Se sim, existe contraindicação do uso de ibuprofeno e da colchicina. Então, o vírus vai desenvolver a miocardite, mais frequentemente. Né? Essa miocardite, essa inflamação, pode também acometer o pericárdio e evoluir com a pericardite. Geralmente, quando você faz a ressonância, já tem um espessamento do pericárdio. É difícil tratar a pericardite. Né? A gente pode usar anti-inflamatório, não esteroide, a gente usa colchicina, um anti-inflamatório, e o ibuprofeno também pode ter algum efeito. Né? Eu não tive nenhum caso de paciente que evoluiu com miocardite e depois desenvolveu pericardite. Mas acho que a gente trata do mesmo jeito que a gente trata as outras pericardites. Nada muito efetivo, né? Quando se fala em miocardite, em pericardite, a gente não tem nenhuma medicação muito efetiva para essas doenças. O que mais? Professora Sueli, alguma dúvida aí mais importante? Sim. Vamos lá. É uma grande dúvida, né, para qualquer profissional da área, ter em mente um algoritmo de avaliação do sistema cardiovascular quando eu recebo esse paciente grave. O senhor poderia contar de forma mais detalhada, por favor? A gente já tem. Então, o que a gente tem feito no pronto atendimento, professor, a gente já tem, por exemplo, lá na universidade, um sistema de classificação de risco, né? Uma um sistema onde a gente vê gravidade. Então, pacientes que estão hipotensos, com a pressão mais baixa, paciente que está com queda de saturação, esse paciente é um paciente grave. Né? Esse paciente vai merecer mais cuidado, internação, o atendimento imediato. O que a gente tem feito agora é dividir pacientes sintomáticos respiratórios e não sintomáticos respiratórios. Então, os hospitais, o pronto-socorro, ele criou 2 alas, a maioria dos hospitais tem essa estrutura. O paciente tem sintoma gripal, então ele fica numa área separada. Então, já faço essa primeira triagem, para evitar que os pacientes COVID fiquem ao lado dos pacientes não COVID. Dentro dos pacientes com síndrome gripal, quando eu vou avaliar, eu preciso de avaliar esse paciente. Pode ser uma pneumonia comum, lembrando que as síndromes respiratórias não COVID continuam matando e matam muito. Por isso que tem uma indicação muito precisa de vacinação, e foi até adiantada essa vacinação, para a gente evitar essa confusão e evitar que os pacientes morram de síndrome respiratória aguda não COVID, passando pelos outros vírus. Então, lá na minha triagem, eu como equipe de enfermagem, o que eu tenho que fazer? Paciente hipotenso, pacientes
com queda de saturação abaixo de 93, precisando de suporte de oxigênio auxiliar. Os pacientes muito sintomáticos, né, ou paciente com qualquer sinal de comprometimento miocárdico, com alteração neurológica, sintoma de AVC, esse paciente é muito grave, precisa ter muito rápido, né? Uma atenção muito rápida, sem descuidados da proteção da pessoa que está fazendo a triagem, da proteção do restante da equipe. Então, na triagem, pacientes graves têm que ter prioridade. O que é importante, essa live é muito importante, não esquecer que a gente também tem que avaliar o comprometimento cardíaco. Né? Então, fazer o eletrocardiograma desse paciente assim que possível. Os pacientes graves, a gente vai colher troponina, vai avaliar as enzimas cardíacas, nós vamos ter dímero D, pacientes com dímero D aumentado são mais graves, nós vamos depois fazer um ecocardiograma nesse paciente e vamos dar muita atenção à evolução cardíaca desse paciente. Né? Porque, às vezes, ele está preocupado com pulmão, e o comprometimento maior desse paciente é cardíaco, e a gente não está prestando atenção nisso. Mas é muito bom a gente ter essa atenção ao paciente. Um dado importante que eu queria que o senhor detalhasse, aquele paciente que já tem a hipertensão e faz uso dos inibidores da enzima conversora, né? Qual é o olhar que a equipe precisa ter diferente? A gente não conseguiu assim, definir, pelo menos a Sociedade de Cardiologia, que existe um comprometimento muito grave por uma ou outra medicação. O que tem acontecido? O paciente que ele adquire Covid e ele está descompensado, ou ele está muito hipertenso, está uma crise hipertensiva, ou esse paciente está descompensado de diabetes, esse paciente está muito alterado, esse paciente é mais grave. Se eu tenho uma doença hipertensiva, mas eu estou bem medicado, a minha chance de ter um risco, de ter uma evolução ruim, ela é menor. A gente não substitui, eu no consultório, eu não tenho substituído as medicações. O paciente está bem, eu não fico substituindo medicação, não. Né? Agora, se esse paciente está desenvolvendo algum problema maior, o paciente piorou função renal, esse paciente, eu estou percebendo que está existindo alguma interferência, eu posso trocar a droga desse paciente. Tá? Mas, agudamente, não tem grande problema. Mas eu queria aproveitar essa pergunta, professora, para fazer um alerta e para a gente entender do mal que o Covid tem ocasionado. Em alguns países, chegaram a aumentar, o número de mortes em domicílio aumentou 8 vezes. No Brasil, cresceu, dependendo da estatística que você olha, cresceu pelo menos 50% de morte em domicílio. E eu vivi isso, como eu trabalho com pacientes graves, meus pacientes todos angioplastados, um pouco mais graves, eu percebi isso. Então, o que aconteceu com os pacientes? Eles tinham sintomas, dor no peito, angina, e eles, pelo medo, pelo pânico da pandemia, passaram a não procurar o serviço de urgência. Então, infarto que chegou muito tardio, o paciente evoluiu ao óbito, paciente com angina e não foi para o pronto-socorro. Então, a recomendação que a gente dá é, tendo sintomas, procure o pronto-socorro. Outra coisa, os pacientes pararam de ir nas consultas eletivas. Você tem que desenvolver um autocuidado. Então, você tem que monitorizar a sua pressão, tomar as medicações adequadamente, monitorizar seu diabetes, fazer isso em casa. Se não consegue fazer isso, tem que passar por uma consulta, porque eu não posso descuidar da saúde, já são 7 meses, pelo medo de eu adquirir o coronavírus. Uma coisa que eu falo para os pacientes, eles falam assim, eu estou com dor no peito, mas eu não vou no hospital porque eu vou pegar Covid. Eu falo, mas ainda bem que você me avisou. Porque eu estou há 7 meses vindo no hospital praticamente todo dia. E alguns dias eu fico até 24, 36 horas no hospital. Se você não me avisa que pelo fato de eu estar no hospital eu vou pegar Covid, eu não vou estar sabendo. Então, não peguei Covid, estou há 7 meses, às vezes atendendo 5, às vezes um dia eu vou olhar lá 6, 10 pacientes com coronavírus, entrar no quarto e olhar, e não adquirir o Covid. Então, não é uma regra. Eu vou no hospital e vou pegar Covid. Essa semana, até eu citei esse caso, eu estou com uma paciente internada, e a família toda pegou, a casa dela, todo mundo pegou. E eles me ligaram, falando, doutor, graças a Deus que está proibido visita,
E graças a Deus que a minha mãe não está em casa, porque todo mundo em casa teve Covid. A única que não teve foi ela, que está internada, que está no hospital. Ela ficou livre da Covid. Então, é claro que o ambiente de pronto-socorro eu posso ter algum outro paciente ali com a infecção respiratória, mas numa sala de cateterismo, em outro local, não necessariamente. Lembrando que no hospital a gente é muito cuidadoso com tudo, né? Com a limpeza, com a higiene. Então, serviço de hemodinâmica nosso lá da universidade. A gente faz lá 10 exames por dia, 12 exames por dia. Os pacientes graves, os pacientes que estão infartados, os pacientes que estão em casa aguardando cateterismo. Você vai de todo cuidado, faz o exame, ele volta para casa bem. Não vai adquirir Covid por causa disso. Tá? Então, a gente não pode deixar de ter os outros cuidados. E o outro aspecto que eu queria, a gente não pode deixar de comentar, é que as pessoas estão doentes de Covid sem nunca ter chegado perto. Eu aumentei muito no consultório o número de pessoas com depressão, com ansiedade, com hipertensão, com angina, pela angústia, pelo pânico. A gente não consegue entender o que é um vozinho de 88 anos que está 7 meses sem ver ninguém da sua família, sem ver os filhos, sem ver os netos, por conta de uma pandemia, por um medo absurdo. Então, às vezes, esse isolamento, essa falta de contato tem feito tanto mal às pessoas, que a gente até imagina se podia ter algum tipo de contato, tendo um pouco mais de cuidado, né? Usa máscara, usa luva, lava bem a mão. O vírus, ele não invade, né? Pelo fato da pessoa estar ali, que vai todo mundo ter o coronavírus. Mas não é bem assim. Então, a gente tem que, talvez, ter a sensibilidade de sentir quem está adoecendo demais por esse isolamento, se realmente é melhor, né? Lembrando que 80% das pessoas, inclusive idosos, vão evoluir com uma forma não grave da Covid. Às vezes até assintomática. Crianças, principalmente. Crianças, porcentagem de gravidade, de morte de crianças, 0,00001%. Muito raro uma criança evoluir com uma forma grave. Certo. Um outro aspecto também que eu gostaria que o senhor comentasse um pouco é essa questão, né, já que existe a necessidade do distanciamento entre as pessoas, como é que fica essa questão da telemedicina e a cardiologia, né? Porque nem sempre aquele paciente que não procura, mas ele pode ser atendido, né? Porque, afinal de contas, ele precisa da consulta. Já que ele tem um comprometimento, ele é sequelado, ele é um sobrevivente da Covid, ou nem chegou a adquirir a doença, mas que existe essa necessidade de segmento. Nessa época, mais do que nunca, a telemedicina mostrou que existe, né? Hoje a gente já faz uma telemedicina, né? Não dá para falar que as 20, 30, 40 mensagens que a gente responde de orientação dos pacientes todos os dias, isso não é uma maneira de uma telemedicina, né? É uma orientação. Então, a telemedicina, ela é mais uma orientação. A gente tem um espaço de consulta virtual, a gente pode fazer isso, né? Não dá para examinar o paciente, mas dá para a gente entender e ver se os sintomas que o paciente está tendo são de uma gravidade ou não. Então, dá para a gente fazer uma orientação, acompanhar se está tudo bem, e tentar fazer uma triagem, como você falou, Sueli, no começo, tentar fazer uma triagem desse paciente, se eles estão tendo uma forma mais grave ou não, e se eles estão fazendo o tratamento adequadamente. É comum os pacientes ficarem com medo e parar de usar as medicações que vinham de uso crônico. Então, o paciente parou de usar. Ou, quer ver uma coisa simples? Os pacientes acompanham e tem todos os remédios controlados. Como ele tem 7 meses que ele não vai no médico, ele não tem a receita. E ele não consegue pegar o remédio na farmácia, ele para de tomar o remédio. Né? Então, isso tem que estar atento. Então, todo mundo está atento aí, quem tem pacientes mais idosos, na família, está atento se os pacientes realmente estão usando as medicações. Outro aspecto é a questão da cobertura vacinal, principalmente a pneumocócica, né, devido ao risco aumentado de infecção secundária pelo SARS-CoV-2.
Qual é o seu olhar quando o senhor atende esses pacientes, né? Eu recomendo, já recomendo, como eu trabalho com pacientes cardiopatas, já faz parte da minha recomendação, né? Manter o calendário vacinal em dia, e, por exemplo, esses pacientes que têm uma gravidade um pouco maior, né, os pacientes que são mais idosos, têm um comprometimento pulmonar ou insuficiência cardíaca grave, todos eles eu recomendo a vacina de pneumocócica também. Então, esses pacientes precisam de manter em dia o calendário vacinal, sem dúvida nenhuma, porque é mais grave e você pode confundir uma doença com outra. Então, esse paciente vai acabar entrando no sistema de saúde que já está saturado, às vezes por uma doença que seria evitável por uma vacina, né? Não só isso também, evitar sofrimento, né? Por exemplo, a vacinação dos zoster, né? É tão ruim atender um paciente com crise de dor, crise álgica, tomando tudo quanto é medicação, e não melhora com o herpes zoster, né? Se esse paciente pudesse ser vacinado e proteger, ele já toma tanta coisa, já toma tanto remédio, então seria muito bom. Manter em dia o cartão vacinal. Eu não sei se a gente não consegue falar se tem imunidade cruzada. Se eu tiver uma imunidade melhor por um vírus, né, a gente olhou isso, né? Algumas pesquisas apontaram até que pacientes vacinados de BCG pudessem ter algum tipo de proteção contra o coronavírus, por alguma reação cruzada, mas isso não foi muito bem definido, não. Não conseguia ter uma resposta pronta para isso, não. Para influenza, o senhor também indica? Sim, sem dúvida nenhuma. Imediatamente vacinar contra a influenza. Até que o calendário foi adiantado. H1N1, influenza, pneumocócica, tem que ter todas as vacinas em dia de acordo com a sua idade. Tá? E se for profissional de saúde, o que a gente tem mais contato. Vacinar H1N1, influenza, sem dúvida nenhuma, né? Você imagina se eu tenho as duas infecções. Se eu tenho uma infecção por um H1N1, uma outra doença, e mesmo assim eu sou acometido pela Covid junto, o dano vai ser muito maior. A Maria Angélica está perguntando aqui, em termo global, o Brasil tem o maior percentual de Covid entre o pessoal da enfermagem. Maria, eu não sei se percentualmente nós somos os campeões nisso, né? Porque nós estamos lá em primeiro lugar do mundo, número de morte. Mas quando você faz isso proporcional, em morte, o Brasil, se eu não me engano, está em 7º lugar, e em número de infecção, 11º, 12º, né? De equipe de enfermagem ou equipe médica, eu não sei. E a gente tem que tratar bem esses dados. O seguinte, quantas pessoas foram testadas? Qual que é a porcentagem? Imagina-se que para cada um paciente que foi testado positivo para a Covid, se tenha de 3 a 9 pacientes positivos que não foram testados. Então, quando a gente está falando que a equipe de saúde foi muito infectada, nós estamos falando de quantos testados no Brasil e de quantos testados no todo mundo e qual que é essa proporção. Sem dúvida nenhuma, a gente teve muito acometimento, né? Igual esse caso que eu contei dessa enfermeira, ela disse que 80% da equipe teve e precisou de ficar isolada da equipe de enfermagem. Então, às vezes tem alguns hospitais que realmente muita gente infectou o hospital, aqui em Uberlândia em particular, muita gente se contaminou. Mas teve no hospital que eu trabalho lá, poucas pessoas tiveram, não foi um grande número de infecção, os médicos, alguma equipe de enfermagem, mas não teve um número grande. Eu acho que isso tem a ver com a proteção, número de EPI suficiente, cultura de lavar a mão, de higiene, seguir parâmetros, né? A gente tem um pouco de dificuldade, tanto os médicos como a equipe de enfermagem, o latino brasileiro tem dificuldade de seguir todos os parâmetros, de seguir todos. Eu não sei se todo mundo já teve a oportunidade de fazer a paramentação para entrar no leito Covid e fazer a desparamentação. Gente, é terrível, assim, é um esforço descomunal, porque você tem que pôr a luz, lavar todo, pôr uma luva, põe a proteção impermeável, às vezes é um impermeável
de baixa qualidade, que você fica transpirando ali dentro daquele permeável, você põe o shield embaça. Então, a gente vai fazer um cateterismo, você está lá, tu põe a máscara N95, põe o shield, aí está tudo embaçado, eu preciso de uma coronária. Se eu não olhar aquela coronária, você vai morrer ali, e fica aquele negócio embaçando, e é difícil, vai entubar um paciente, às vezes fica mais difícil, a luz do laringo está fraca, então tudo isso interfere, não tenha dúvida que tudo isso interfere. Mas isso serve de um alerta, Maria, para a gente ter muito cuidado, equipe de enfermagem, equipe médica, para não se contaminar, porque é uma doença potencialmente muito grave. Doutor Rodrigo, pegando o gancho, né, quando o senhor fala agora de entubar, máscara, face shield, quais são os cuidados que a equipe de saúde deve ter durante o atendimento a uma parada ao portador, né, aquele paciente grave, que já tem o diagnóstico do SARS-CoV-2? Então, bem oportuna. Por mais que a gente estude, né, você treine, você olha, você acompanhe, na prática, ali é diferente. Quem atende, a gente atende parada com muita frequência, é difícil. Você quer salvar o paciente, você quer desfibrilar o paciente, quer entubar rápido, né? Essa semana a gente recebeu uma vozinha lá com uma insuficiência respiratória gravíssima, então a gente quer resolver logo. Então, aí a gente para a equipe, nós vamos entubar, então todo mundo se protege, então a gente gasta um pouco mais de tempo. Rápido, então você tem que ter essa praticidade. Então, ninguém vai entrar no leito sem proteção. Ninguém vai entrar no leito sem máscara, né? No caso desse hospital que eu estava trabalhando, o médico tentou entubar, não conseguiu, tirou o shield para conseguir olhar melhor lá, entubou e teve Covid. E ficou na UTI depois, com uma semana na UTI, teve grave. E ele fala, nitidamente, eu tive Covid, era que eu fui entubar. Então, a gente não recomenda manipular via aérea, não utilizar ambu nesse paciente, tentar não utilizar ambu, ficar lá fazendo pressão positiva. Quando a gente entra para fazer uma intubação, um acesso de via aérea, a gente já usa com o Fast Track, que é a intubação rápida. Eu vou sedar e curarizar esse paciente, para que ele fique totalmente relaxado, para ficar fácil a intubação. Então, eu tento intubar com o tubo já protegido, para não ficar com partícula. Então, a gente tem um filtro higroscópio, já tem um aspirador. O sistema é todo fechado. E aí, eu intubo esse paciente com mais facilidade, porque esse paciente está curarizado. Tá? E se eu vou atender parada, o paciente já é Covid e tem uma parada, espero todo mundo paramentar, entro dentro do quarto, todo mundo com a proteção adequada, fazendo o atendimento, acabou, todo mundo retira a paramentação. Lembrar que é muito frequente a contaminação na retirada da paramentação. Você está cansado, você está suado, você está ali depois de uma parada, então você perde um pouco o controle ali da situação. Então, calma na hora de retirar a paramentação, com todo o adequado, depois higienizar as mãos, lavar, né? Então, tentar seguir todos os parâmetros para evitar a contaminação. Diga, professora, mais alguma coisa? Temos mais outra pergunta aqui, ficando todo mundo para trás. Então, as nossas recomendações aí em relação à parte cardíaca da Covid. Então, sempre atentar para isso, equipe de enfermagem como equipe médica, lembrar que o acometimento do coração é muito frequente, lembrar que esse paciente pode desenvolver complicações na fase de internação e na fase pós-internação, de cuidados da enfermaria e de cuidados em casa, e lembrar que mesmo depois de recuperado, alguns desses pacientes podem apresentar sequelas pulmonares ou sequelas cardíacas que devem fazer um acompanhamento. Então, hoje eu recomendo aos pacientes que depois de um quadro de Covid, que foi bastante sintomático, ou que exigeu algum cuidado, que volte ao seu cardiologista, faça os exames adequados, que verifique se não tem alteração eletrocardiográfica,
alterações ao eco, em alguns casos, às vezes até abre mão de uma ressonância para ver as sequelas que ficaram nesse paciente, para depois, então, voltar a fazer sua atividade física. E os cuidados para não se infectar, isso é o mais importante. Acho que não tem mais nenhuma questão no chat, Rodrigo, eu não estou enxergando aqui. Acho que não. Parece que tem mais uma aqui da Valéria. Pensando Tá. no Dia do Coração, que foi ontem no cenário atual da pandemia, qual a sua principal mensagem sobre a prevenção de doença cardiovascular? Então, obrigado por lembrar aí do Dia do Coração. Valéria, eu falo bastante isso para meus pacientes. Né? Eu fico atendendo às 3 horas da manhã, às 5 horas da manhã, infarto todos os dias. Agora, quando a professora Sueli me ligou aqui, eu estava com um paciente no pronto-socorro, morrendo de medo, que fosse precisar de um cateterismo. Então, vamos lembrar, a mortalidade no atendimento do infarto, se você pegar nos últimos 15 a 20 anos, ela reduziu de 35% para 4,7%, para 5%. Os pacientes, o advento dos stents, uma dinâmica da unidade coronariana, de todas essas drogas que a gente usa, agregação plaquetária, melhora das heparinas e tudo isso. As estatinas, todo esse suporte. Mas você acredita que com toda essa evolução, todo o conhecimento que a gente tem, a gente não diminuiu a incidência do infarto. É estranho isso. A gente não diminuiu. Por quê? Das pessoas que são hipertensas no Brasil, 50% não sabem que são hipertensas. Como? Não sabem. Não sabem. Das que sabem, Valéria, 50% não tratam. Você chega no consultório, fala, sua pressão está alta. Ele fala, não, eu sei. Ela já é alta, já faz tempo que eu sei que ela é alta. Das pessoas que tratam, só 50% controlam adequadamente a pressão alta. Então, a hipertensão, que é uma doença simples, eu preciso de um esfigmomanômetro para fazer o diagnóstico. Cada 100 pessoas hipertensas no Brasil, só você tem ali 12, 15% que estão tratadas adequadamente. Fator de risco mais importante. Colesterol, quando a gente pegar todo mundo que está nos assistindo agora no YouTube, eu perguntar quando que você dosou a última vez seu colesterol? E qual que é exatamente o seu LDL? O seu mau colesterol. E quanto que ele precisa estar? E sim, quem não sabe que colesterol aumentado aumenta a incidência de infarto? E a gente não vai saber. Né? Atividade física. Tem alguém que tem alguma dúvida que a atividade física previne doença cardiovascular? E aí nós passamos 7 meses parados assistindo Netflix. O vírus não voa. Você pode dar uma volta no quarteirão da sua casa, você pode fazer exercício na sala, você pode descer no seu prédio, na área de lazer lá e fazer um exercício. Como? Então, o sedentarismo mata muito. Pressão alta, sedentarismo, diabetes, sobrepeso. Eu falo que foi a pandemia, né? E uma vez eu vi uma brincadeira que o panda come 20 horas por dia, né? Então, chama pandemia porque as pessoas ficam o dia inteiro comendo. Então, por isso que chama pandemia. Porque eu nunca vi uma pandemia de obesidade. Meus pacientes ganharam, em média, de 3 a 5 quilos em 6 meses. O doutor falou, doutor, mas eu tenho que ganhar peso, eu fiquei só em casa. Como que eu não vou ganhar peso? Ele falou, mas isso até me explica por que você ganhou peso, mas não justifica. Coma bem, coma menos. Não fica o dia inteiro comendo, né? Igual um panda. Então, não faz sentido. Então, a recomendação, mesmo em tempo de Covid, evite os fatores cardiovasculares. Depois que eu falei esses 5, né? A pressão, o colesterol, o diabetes, o sedentarismo, e aí a gente tem o quê? O estresse. O estresse emocional, ele é o terceiro maior fator de risco para a doença cardiovascular. Então, não tem nenhum fator de risco, mas está estressado, nervoso, está brigando com tudo, e em casa, tem gente que fica nervoso porque ficou em casa, fica muito nervoso, não consegue conviver com os outros habitantes da casa. E infarta por causa disso. Então, a recomendação, galera, é que
mesmo em tempos de pandemia, que você olhe para todos esses riscos cardiovasculares, atente a eles e controle. Controle o estresse, olhe sua pressão, cheque o seu colesterol, seu diabetes, alimente-se bem. A pandemia foi a época que as pessoas mais comeram errado, aumentou muito a ingesta de bebidas e de cigarro. E aí a gente vê uma epidemia de doença coronariana aumentando em todos os lugares. Entendeu? Eu nunca atendi, eu cheguei a atender 12 infartos no final de semana na universidade. A gente nunca atendeu tanto. Muito, muito. Por todas essas coisas que nós estamos falando. Muito bom, muito boa sua mensagem, Valéria, para a prevenção de doenças cardiovasculares. Lembrando que a doença cardiovascular ainda continua campeã de mortalidade. Né? Temos aí 500 a 600 óbitos por dia no Brasil de doença cardiovascular. Então, mesmo em época de pandemia, provavelmente nós vamos ter mais mortes esse ano por doença cardiovascular do que por SARS-CoV-2. Né? Então, a doença ainda a ser reconhecida e a ser modificados os rumos dessas doença cardiovascular. Né? A gente pode até ter pelo envelhecimento, mas tem uma fase muito adiantada da vida, ter pelo próprio envelhecimento, e não tão precoce. Né? A gente tem tratado, final de semana, segunda-feira, rapaz de 27 anos com doença cardíaca, 37, 42, pacientes morrendo, muito jovens, né? Essa semana fizemos um cateterismo na universidade, 45 anos, um paciente multiarterial que foi para cirurgia cardíaca, grave. E um dos principais fatores de risco é o cigarro. O cigarro como fator isolado. Se a gente só pudesse eliminar o cigarro da população, só eliminar o cigarro, a gente reduziria 500 óbitos por dia no país. Antes a câncer de pulmão, AVC, infarto e os outros tipos de câncer. Tá? Acredita-se que o cigarro sozinho, e DPOC, doenças pulmonares, o cigarro sozinho leva quase 500 óbitos por dia. Doutor Rodrigo? Doutor Rodrigo, me ouve? Estou ouvindo, senhor. O que se ouve, né, na população como um todo, olha aí, aquela pessoa que faleceu era jovem, era atleta, não tinha nada e morreu do Covid. Por que é que eu vou ter que me preocupar de me controlar, né? Essa controvérsia, né, essa visão distorcida que a população leiga tem sobre isso, jovem e morreu, e eu estou aqui aos meus 58, 60 anos e acho que não vou morrer, né? Que visão é essa distorcida? É um erro de avaliação, né? Que a gente tem que lembrar, para aquele jovem que teve a forma grave e morreu, eu tive pelo menos 99 jovens que tiveram a doença e não tiveram nada. O jovem é o que mais se contamina. No Brasil, o perfil de mulher entre 40 e 45 anos é o que mais se contaminou com a Covid, porque ela está muito exposta. Então, não é verdade, né? É uma informação errada. Você tem que fazer a conta de quantos jovens tiveram a doença e quantos evoluíram para o óbito, né? E muitas vezes, quando eu dou essa informação de que era jovem, não tinha doença nenhuma e morreu, essa informação normalmente ela não está muito adequada, né? Esse paciente às vezes tinha um quadro de uma asma que estava controlada, esse paciente era obeso, era hipertenso, então esse é o mais raro. Paciente completamente rígido, sem nenhuma doença, que evolui mal com a doença, são raro do raro. Quem evolui mais, com mais gravidade, são os pacientes que já têm doença, né? E para que eu vou controlar a minha saúde? Para eu não morrer, não é só Covid que mata, né? Então, se eu não controlar, pode ser até que eu não morra de Covid, mas eu vou morrer de outras doenças, né? Principalmente mortes precoces, né? Eu falo para meus pacientes, você pode viver sua vida, fazer as suas escolhas, você vai ter as suas consequências. Mas eu com quase 20 mil cateterismos, de pacientes infartados, de centenas e centenas de pacientes que morreram, o sentimento que eu vejo no paciente que provocou a sua morte,
porque comia errado, porque estava pesando 200 quilos, porque estava fumando, porque usava droga. O sentimento de partida dele é muito ruim. Porque é um sentimento que ele, de destruição, ele provocou a sua morte. Ele teve uma influência ativa na sua morte. Diferente de uma pessoa que, por um destino aí, tem um câncer, uma coisa que ela se cuidava bem e teve, infelizmente, teve a doença, ela não tem o que fazer, então, assim, ela está bem. Ela vive o final da sua vida razoavelmente bem. E ela foi uma vítima. Agora, quando a gente vê o paciente que fumou, fez tudo errado a vida inteira, daí você chega para ele e fala, ó, você lembra que todo mundo falava um dia isso vai dar ruim, cuidado que isso um dia pode dar um problema. Então, eu falo para ele, um dia chegou. Um dia chegou, esse dia é hoje. A conta está aqui. A conta de todo o cigarro, de toda a gordura, o cupim, o torresmo, aos montes todos os dias, a conta chegou. Né? Todo mundo falava que não fazia mal. Agora você liga para essa pessoa que te falava que não fazia mal, avisa que você vai para a Ponte Safena. Viu? Ela vinha aqui, que você quer conversar com ela, para tirar satisfação. Ok, obrigado pela resposta. Doutor Rodrigo, estamos chegando ao fim, né, da nossa live. Eu, olhando o seu currículo, né, eu falo assim, nossa, docente da Universidade Federal de Uberlândia, tem formação na área de cardiologia e hemodinâmica pelo INCOR, na USP, pós-graduando em administração hospitalar, tem curso em Harvard, é médico cardiologista e coordenador do setor de hemodinâmica da universidade, e ainda se dispôs a nos ajudar a divulgar o que de importante as pessoas precisam saber, né? Nós, da Liga de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, temos a honra, sim, de lhe agradecer, e o nosso curso de graduação em enfermagem também, né, da Universidade Federal de Uberlândia, tem a maior satisfação da sua colaboração, e a todos os participantes que estiveram presentes na nossa live, o nosso muito obrigado. O nosso curso sempre estará de portas abertas para promover aquilo que nós consideramos de importante para a população, que é educação e saúde, e principalmente para a população leiga e para tornar profissionais cada vez melhores, né? Então, eu passo a palavra aqui para o senhor, para que o senhor traga a sua última mensagem, que eu sei que o senhor está com o paciente no pronto-socorro. Eu que agradeço, professora. Um prazer, sim. A Fabiola falou, olha, o pessoal queria convidar, eu falei, é um prazer. Tudo que a gente faz, né, toda a formação, ir para São Paulo, ir para os Estados Unidos, fazer curso, participar de congresso, acho que tudo, que todo mundo, todo profissional faz, é com um único objetivo, poder ajudar em alguma coisa, né? Poder sentar na frente e com todo prazer eu conto todas essas histórias para um paciente, ou se a gente vai dar uma palestra numa escola, ou uma sala de aula para 40 pessoas, para 50, ou para muita gente na televisão. Então, a gente estudou para poder fazer isso, a gente faz isso com carinho. Então, é tão gostoso quanto conversar com os pacientes. Eu falo que eu gosto muito de um ditado chinês que diz que escolha aquela profissão que você ame, né, para trabalhar. Aí você não vai precisar de trabalhar nem um dia da sua vida, né? Então, eu me sinto assim, né? Chegar para fazer um cateterismo agora, mesmo que cansado, para mim não é um trabalho, né? É gostoso, é um prazer, é conversar com a pessoa, dar uma boa noite e sentir que foi útil. Então, tomara que nós, né, com esse movimento que nós fizemos, nós tenhamos sido úteis para algumas pessoas que podem ajudar a sua família. Então, esse é o objetivo da nossa profissão. Sim, sim, sim. E a nossa liga, e tanto a nossa Liga Acadêmica de Doença Crônica Não Transmissível, quanto o nosso curso, se sente corresponsável, né, dessa formação para que o mundo se torne melhor e com menos doenças cardiovasculares. Ok? Então, muito obrigada. Professora Valéria, sua palavra? Bom, queria agradecer ao professor Rodrigo, a discussão foi muito esclarecedora, que bom, né, a gente poder compartilhar aí conhecimentos e aprender cada vez mais. Muito obrigada. Eu agradeço. Boa noite a todos. Boa noite a todos, o nosso muito obrigado. Obrigado, doutor. Boa noite. Até logo, doutor Rodrigo. Pessoal. Boa noite.